Hoje, no Papo Mineiro, nós vamos ter uma prosa sobre moda, com a designer Tassiana Escalon, formada em design de interiores, com especialização em gemas coloridas e diamantes, MBA em gestão de agronegócios, e hoje é proprietária da marca Tassiana Escalon Bolsas, em Belo Horizonte. Seja bem-vinda, Tassiana. Muito obrigada, tudo bem? Como é que é? Você vai contar para nós o seu gosto das gemas, dos diamantes, por que você foi de repente no agronegócio também? Não, E voltou para a moda. E voltou para a moda. olha, Né? são percursos que parece que eles estão assim muito distantes um do outro, mas todos estão extremamente interligados. Lógico, não tem dúvida, né? Bolsa tem couro, né? E boi, né? Agronegócio tem couro, né? Pois é, pois é, tá tudo interligado, tudo, tudo. Tá tudo interligado, graças a Deus. Tá? Pois é. Mas vamos lá. Então comece a contar a sua história para nós. Bom, eu sou a Tassiana Scalon, vim do interior de Minas Gerais, do Alto Paranaíba. Sou bisneta de italianos. Minha família veio naquela leva para trabalhar nas fazendas de café no interior de São Paulo. E Lá para lá todo mundo. Patrocínio, Passo de Não, eu Minas. tô ali para frente, Ribeirão Preto, Uberaba, Araxá, Ah, Sacramento, aquela região ali muito bom. bem na pontinha do Triângulo Mineiro. Adoro aquela cidade de Sacramento, tão bonitinha, né, gente? É Ah, uma sou de gracinha. lá. É, eu acho uma A gracinha cidade aquela cidade. Ela Muito é, bonitinha. eu sou suspeita para falar, porque eu acho que é uma das pequenas cidades de Minas que ainda mantém a sua cultura, a sua característica de muito tempo. E ela é uma das mais A sua antigas essência, cidades. né? É, exatamente, porque ela é uma das mais antigas, porque na época do desbravamento do sertão da farinha podre, ela foi a primeira cidade a ser fundada. Então, ela é uma das cidades bem antigas do interior. E tá Depois lá com surgiu as toda aquela outras. cultura, e tá lá com É, muito toda bonitinho. aquela cultura de sempre. E é Já onde fui vem lá, muito a minha na casa. inspiração. Minha inspiração vem Muito bom. muito de toda essa cultura, de tudo que eu vivi lá durante 18 anos, né? Que eu morei lá até os 18 anos. Muito bom. Ótimo. Mas sempre volta, né? A gente sempre volta onde que a gente gosta. Ah, não tem jeito, né? Lugar que a gente está com o coração, a gente sempre volta lá para lá. Então tá. Ótimo. Né? E Mas vamos aí, lá. minha moda Como é que foi essa vida de 18 anos em Sacramento? foi muito divertida, porque assim, criada na fazenda, né? Com um copinho de esmalte, canequinha de esmalte, um Nescau, indo tomar leite lá no curral, aprendendo a cozinhar no fogãozinho a lenha, com aquelas panelinhas de barro. Eu acho que eu fui privilegiada na minha infância, sabe? Assim, subir em árvore, comer as frutas na árvore mesmo. Então, assim, eu acho que eu tive uma infância muito privilegiada. Que coisa boa. E o interior não tinha, a gente não tinha tanto acesso às capitais. A gente tinha, né? Mas não era aquela coisa com Era tanta longe, né? frequência, né? Era longe. Então a gente tinha costureira. Eu tive uma costureira que ela costurou para mim 30 anos. Então, assim, ela já sabia como que eu gostava, como que eu queria. E a minha avó era uma mulher que tinha uma vida social muito ativa. Então, eu cresci com a minha avó, fazendo os vestidos dela para acompanhar meu avô, e ela sempre trazia os tecidos para mim, só que os tecidos dela eram seda, renda. Então, eu cresci no meio disso. Então, assim, esses tecidos sintéticos, hoje eu ainda tenho restrições sobre ele. Então, eu cresci fazendo as minhas roupas, desenvolvendo meus modelos, fazendo minha roupa. Eu tinha uma costureira que ela era sensacional, que ela conseguia captar tudo que eu imaginava e conseguia colocar na roupa.
E com isso veio, aprendi a fazer tingimento de tecido, tingimento de seda, pintura em tecido. As minhas avós eram super prendadas. Uma me ensinou o crochê e o bordado na linha, a outra me ensinou o tricô e o bordado em pedraria. Então, assim, a moda entrou na minha vida, acho que desde sempre, não foi uma coisa programada. Isso foi acontecendo. E Foi aí você acaba trabalhada, né? Foi pegando. trabalhada. Foram, minhas duas avós trabalharam bem a neta, viu? Trabalharam muito bem. Eu peguei um gosto e aí acaba sendo natural, sabe? A parte da criação, a parte de desenvolvimento. E eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre gostei muito de estudar. Acabei saindo de Sacramento para fazer a faculdade de designer de interiores. Eu fui para Uberlândia, fiz na Federal de Uberlândia. Mas essa cara de menina de 22 anos, eu não dava credibilidade para nenhum pedreiro, nenhum gesseiro, nenhum marceneiro, eles não me respeitavam, eu ficava apavorada com isso. Eu Esse sei mundo bem não é. como. Eu formei com engenheiro 22 anos. Formei em Pois engenharia com é, vinte e e dois aí anos. assim, ninguém me dava credibilidade. Chegava para fazer os pedidos lá, falei, gente, esse mundo não me pertence, não tem condição, ninguém me dá credibilidade. Essa cara de menina com 22 anos. E aí eu comecei a fazer moda. Eu cursei a faculdade de moda. Aí eu fui para Franca, fiz a faculdade de moda, e no meio, nesse meio do caminho da faculdade, eu entrei para trabalhar na Carmen Steffens, como designer. E Ótimo. aí os acessórios foi assim, paixão à primeira vista, né? Trabalhar acessório, eu acho que o acessório complementa a roupa, né? A roupa pode ser a roupa mais limpa, mais Sim. seca do mundo, mas você joga um acessório, você joga um sapato, uma bolsa, um colar, muda completamente a roupa. E foi muito E quantos, engraçado. quantos acessórios, quantos, quantos acessórios que a mulher deve usar? Para não Um ser bom sapato, exagerado. um bom sapato, uma boa bolsa. Eu acho que um brinco que não seja exagerado, porque eu acho que o dia a dia não, mas existem certas ocasiões que pedem aqueles acessórios, né? Mas assim, uma boa bolsa e um bom sapato. Isso eu acho que muda completamente o visual. Você pode colocar um pretinho básico e trocar o Um sapato e sapato trocar a bolsa, que poderoso. exatamente, você já está com uma roupa Interessante. nova. E aí, trabalhando com a Carmen Stephens, desenhando sapato, aquilo para mim era o paraíso, né? Eu num monte de sapato, aquele tanto de sapato, falei, é aqui que eu vou me especializar, nos acessórios. E era engraçado que o meu coordenador de curso, ele falava assim, você só faz o que você gosta, né? Eu falei, ah, mas vou fazer um monte de coisa e não vou fazer com maestria? Vou ficar nos acessórios. Claro. E aí a vida caminhou. Eu formei, fui para Patos de Minas, a convite de uma empresária lá, para fazer a parte de desenvolvimento de uma marca de bijuterias. E a gente trabalhou a prata também, então eu desenvolvi algumas peças em prata. Foi uma experiência maravilhosa, aprendi muito lá. Então, assim, aí os acessórios entraram assim de vez na minha vida. E nisso eu já fazia as bolsas. As bolsas foram assim, meio que aconteceu. Da mesma forma que os tecidos entraram na minha vida, aconteceu. Na minha cidade ainda acontece o 1º de maio, o desfile de 1º de maio. Isso, sei lá, acho que eu tinha 20 anos quando estava assistindo um desfile desse. E na parte de um desfile tinha a parte dos cavalos, né? Tem a parte dos tratores, dos caminhões, então do pessoal do fazendo o desfile. E tinha um cavalo
que eu não sei quem fez isso, mas ficou maravilhoso. A barrigueira do cavalo era de corda, e eles pintaram as cordas, e ficou aquela coisa colorida, ficou aquela coisa mais linda do mundo. Cheguei para minha mãe e falei, mãe, onde compra esses trem de cavalo? Ela falou, onde seu pai compra as coisas de fazenda. Eu falei, então tá. E ela já sabia que eu adorava ficar inventando essas coisas. Ela, o que que você vai arrumar? Eu falei, mãe, aquilo dá um cinto maravilhoso. Ela só me olhou. Você acredita que ela ligou para todas as casas Tem de público, agropecuária da cidade? uai, Ó, tem minha público filha para vai comprar. aí, não vende nada para ela. Eu fiz. Fui lá, ninguém me vendeu. Eu cheguei e falei, mãe, mas esse povo da cidade tratava a gente melhor, ninguém quis me vender as coisas. Ela falou, não, eu liguei para todo mundo. Falei, mãe, mas por quê? Ela falou assim, não, minha filha não vai usar uma barrigueira de cavalo. Nossa, eu fiquei muito contrariada, muito contrariada. Falei, então tá. Fui na lojinha de aviamento, falei assim, eu preciso substituir, né? Já que eu não posso usar a barrigueira do cavalo. Achei as fitas de cetim. Meu primeiro trabalho de 3C foi um cinto. E aí comecei a usar esse cinto, toda feliz, né? Não era a barrigueira do cavalo, era o cinto. E aí as pessoas começaram a me pedir, onde você fez, onde você encontrou, onde você comprou, tal. Eu falei, não, eu faço. Eu faço. Comecei a fazer cinto. Aí eu tenho uma amiga que ela é muito atrevida. Ela falou assim, Tassiana, você faz cinto, você faz bolsa. Eu falei, não, não faço bolsa, não sei costurar. Ela, não, eu quero uma bolsa com esse trabalho seu. Isso lá na década de 90. Falei, não, mas vocês me dão trabalho demais. Fiz uma bolsa, aquela bolsa estilo saco, com a alça de bambu, que usou muito tempo. Ela Bambu? começou a usar a bolsa bambu, aquela bolsa bem estilo saco, com alça de bambu. Ela comprou essa bolsa minha, começou a usar. Todo mundo começou, eu comecei a ter pedido, assim, um atrás do outro. Aí comecei a fazer bolsa bordada. Na época, na década de 90, usava muito os jeans bordado, bordava jaqueta, pintava calça. E as coisas foram acontecendo. E isso eu no meio da faculdade de design de interiores. E o povo não me respeitando. Falei, não, a moda está dando mais, a moda tá dando mais certo do meu lado. Aí é onde eu fui cursar a faculdade de moda. E aí acabou que aconteceu as bolsas, né? E as bolsas só foram acontecer aqui em Belo Horizonte, quando eu mudei para cá. Depois que eu saí de Patos de Minas, eu recebi um convite. Não, ainda fui para São Paulo antes de vir para Belo Horizonte. Eu fui fazer um curso de gemas. Aí é onde entra a joalheria na minha vida. Eu estava começando a trabalhar a prata. Fui para São Paulo fazer um curso de avaliação de pedras. Na época, a gemóloga era a gemóloga oficial da Gaster. Aí eu fiz avaliação de gemas coloridas, que são as pedras coloridas, e diamante. E eu me encantei, né? Tudo que vem da terra, tudo que vem da natureza, sempre me encheu os olhos. Acabei recebendo um convite para vir para Belo Horizonte para trabalhar como assistente de criação de uma marca de bijuterias, que com alguns meses que eu estava na empresa, houve uma separação do casal, a empresa precisou ser fechada. Falei, bom, já estou aqui. Tinha uma loja de acessórios do lado da minha casa, apresentei algumas bolsas minhas que eu tinha produzido, pedido atrás de pedido. Ela falou assim, as coisas foram muito. Nunca nada foi muito programado na minha vida, mas as coisas vão acontecendo. E ela falou assim: e aí, vamos trabalhar junto? Vamos fazer? Eu falei: não, preciso abrir minha marca, né? Foi onde surgiu a Tassiana Scalon Bolsas. Tudo muito acaso. E nesse meio tempo, essa minha amiga que me pediu uma bolsa,
que eu fazia cinto, eu fazia bolsa. A pessoa falou assim, você faz cinto, você faz bolsa, agora tá na hora de você fazer roupa. Eu falei, menina, não faço roupa não sei costurar não. Ela, não, eu quero uma roupa que não sei o que que tem. Comecei a fazer roupa sobre medida, com trançado. E aí ela usava, todo mundo Todo queria. queria. Comecei a fazer roupa de tricê. Manequim especial. Pô, não, era tudo sob medida, as peças realmente eram sob medida. É. E aí as coisas foram acontecendo. Durante a faculdade de moda, eu passando nos corredores, aqueles painéis, né, de concurso, apareceu um concurso da Anglo Gold de joia. Falei, gente, eu vou participar desse negócio. Vamos ver se a minha criatividade é boa mesmo. Isso eu na faculdade. Foram 4 edições para eu fazer parte do concurso. Em 2012, eu fiz parte da seleção dos 12 melhores designers de joia em ouro do país. E a minha peça, nada mais, nada menos, que era um tricê daqueles de cadeirinha de vó de palha em ouro. Então, assim, toda a minha inspiração vem da onde eu cresci, de tudo que eu vi. E, É. assim, crescer em meio à natureza, em crescer em meio a esse mundo, né, do agro, eu tenho inspiração demais. Acho que nunca vai acabar, acho que nunca vai esgotar. E chegou uma coleção, houve uma coleção da minha marca, que na minha cidade existe uma gruta. Ela é a maior gruta de arenito da América Latina. Eu tenho uma coleção inspirada todinha na gruta, com os tons, com as tonalidades, que é de calcário, né? Então, assim, sempre tem inspiração de lá. Sempre vai de lá. Mas é também um olhar, né? Como É, você recorda de lá, quando você vê uma outra coisa, você une as outras duas coisas. É sim. verdade? Então, como é que é ter esse olhar, hein? Esse olhar para o belo? Eu não sei te falar, porque eu só gosto de ver o belo. Eu acho que ninguém merece ver a gente feia, ninguém merece ver o feio. Porque o belo é muito belo. E, assim, todas as minhas A natureza é inspirações. bela, a natureza é bela, né? Exatamente, a minha inspiração sempre veio da natureza. Sempre veio da natureza. Tem uma outra coleção que eu fiz sobre o desenvolvimento do café, desde a florada, das folhas, da, da, da sequência de cores que o grão passa, né? Desde do vermelho, do amarelo, do verde, da flor. A flor de café é muito linda. Então, assim, Maravilhoso. dá para criar muita coisa, dá para fazer muita coisa inspirada no olhar mesmo da natureza. Eu acho que se as pessoas olhassem para a natureza mais, a criação seria somente o belo. Muito Eu, bom eu, isso. eu sou suspeita para falar isso, porque gosto muito da natureza. E agora que você Então, está mais, agora que você está mais consolidada, você tem feito só bolsa, só acessórios ou você tem entrado na moda também? a moda sempre faz parte, né? Eu já passei por momentos de consultoria, dei consultoria para algumas empresas, coloquei algumas empresas de bolsa no mercado. O que mais que eu já fiz? Continuo fazendo as roupas, uma vez ou outra, sempre tenho um pedido de uma roupa. E é engraçado que a minha marca, sem querer, eu te juro que as coisas nunca foram muito premeditadas, as coisas sempre foram acontecendo. A marca criou uma identidade muito grande em cima do 3C. Então, assim, tudo que as pessoas veem no 3C, elas me mandam. É seu. Falei, não, esse não é meu, não, esse é meu. Então, assim, aí comecei a desenvolver almofada, voltei para a área do design de interiores, desenvolvendo almofadas com 3C. Então, assim, o leque é muito grande para fazer o 3C que eu faço, né? Então,
Eu estou sempre passeando pela moda, pelo design de interiores, pela joalheria. Então, assim, são todos. Está tudo interligado, né? E criação, você não tem limite. Você não tem Artista, limite. artista. Mais ou É, menos. Eu acho que eu não saberia né? fazer outra coisa a não ser criar. Artista é aquele que cria, né? Pois é, e assim, esse olhar meu, eu tenho muito que agradecer aos meus avós, porque eu sempre tive muito com eles. Então, assim, como eles tinham bastante tempo, né? E a primeira neta, então eles me levavam para tudo quanto é lugar, sempre estava com eles. Então, eu aprendi muito, tenho muito conhecimento, muito respeito pela natureza, pela terra, e isso é graças a ele e esse olhar também, pelo belo. A Você minha já avó, foi. Pode ah, falar. a minha avó, ela era a pessoa mais divertida do mundo, porque mesmo aos 90 anos, ela não deixava os filhos vê-la quando ela acordava. Ela tinha que estar maquiada, arrumada, cabelo arrumado, camisa de seda, os anéis, o colar. Aí ela A minha, aceitava os a minha filhos avó também. verem. A minha avó também, viu? Então, assim, eu achava a coisa mais fofa do mundo isso. Então, acho que foi muito dela isso, sabe? A gente tem E obrigação muito de. vaidosa, né? Muito vaidosa. Eu lembro Pois que é, minha avó era loura, quando ela tinha que ir assim na rua, né, lá no portão, assim, dizia, por um lenço, para não queimar o cabelo. então era assim, ela não saiu de casa sem uma bolsa de mão para almoçar na casa do meu pai. Então eu achava isso lindo. Então são as referências que eu tenho, né? E assim, era muito divertido. Ela falou assim: não, ninguém tem obrigação de me ver acordada. Tem que estar bonita toda hora. E eu achava isso sensacional. Então, são os resquícios dos Não, aprendizados. mas é interessante, né? As pessoas tinham um cuidado com si próprio, né? Tinha. Hoje tem as pessoas não, as pessoas levantam, saem de qualquer jeito, né? É, põe um chinelo de dedo e está pronto. Quantidade de Pois jovens é. que trabalham de chinelo hoje, gente, de bermuda, de chinelo. Não, minha avó, quando me via de calça jeans, agora essas que estavam rasgadas, ela falou: Nossa, acho que eu preciso dar um jeito no seu pai, porque acho que tá faltando dinheiro para ele, tá te dando essas calças rasgadas. E ela não conformava com isso. E Então, assim, você já pode tem falar. está construindo alguma substituta? Não, ainda não. Ainda não. Estou Não? precisando de arrumar uma pupila. É, Porque, assim, com para essa. continuar, uma sobrinha, uma filha, alguma coisa desse tipo assim, ou então uma prima, A né? minha sobrinha teve uma época que ela falava para mim, quando ela era pequena, ela falava assim: Titia, quando eu crescer, eu vou fazer a mesma coisa que você. Eu falei: É. Ela falou: É, porque quando eu crescer, você já vai estar velhinha, você não vai estar dando conta de fazer. Não vai ficar velha, não, menina. É E aí engraçado agora isso, ela né? tomou outros rumos, ela tomou outro rumo na vida. É? Para É. qual setor que ela Hoje, foi? hoje ela está fazendo farmácia, então completamente Tá, bom diferente. curso, é. Bom curso, é. Né? Mas eu Mas escutei. você sabe que a gente vai e volta, né? Tem gente, tem coisa assim. Eu voltei Pois é, muita coisa que eu queria fazer antes que eu não fiz, eu estou fazendo. A gente vai e volta. então, A gente está sempre se reinventando, né? E os isso próximos é. passos? Bom, os Como é que vai próximos ser? passos agora, o coração está bem mexido, porque aquela história de gostar de estudar demais. Fiz um MBA em gestão de agronegócio. A ideia era a seguinte: antes da pandemia, eu fiz Minas Trend, tenho 3 Minas Trends pela marca de bolsas, e o último Minas Trend foi antes da pandemia. E eu tive um feedback completamente de exterior, o olhar de fora do país, ele Sim, é um pouquinho mais apurado em relação a sim. essas peças individuais, né, essas peças exclusivas. E aí eu falei, bom, eu preciso estudar
para entender esse mercado externo. Como é que eu vou fazer? Falei, vou fazer uma gestão de negócios, que aí eu dou um upgrade na minha Sim. empresa. E essa de procurar, o Google sempre manda mensaginhas para gente, né? E apareceu esse agronegócio. E eu estava naquela, vou fazer presencial, vou fazer online. Eu adoro presencial, essas coisas online para mim eu ainda não adaptei. Gosto do presencial. Fiquei Não, eu naquela, acho na que hora que eu... nem questão de adaptar, não. É questão que o bom é encontrar. O bom é olhar olho no olho, é conversar, é sentir aquela energia. Eu É, tenho essas restrições dessas modernidades. E aí, quando eu fui pesquisar o agronegócio, a parte de gestão, ela era muito mais completa do que só gestão de negócios. Falei, bom, se é mais completa, mais ampla, falei, vou fazer esse agronegócio. Na hora que chegar nos cultivos, eu vejo o que eu faço. Falei, tá bom, né? Vamos nós fazer. Aí, para minha surpresa, minha primeira aula de agronegócio, agricultura de precisão. Eu falei, não, eu tinha que começar bem, né? Com agricultura de precisão, não faço a menor ideia do que se trata isso. Eu falei, ai, onde que eu fui entrar? E aí, para minha surpresa, eu tinha conhecimento de tudo que eu via com os meus avós. E eu entrei num estado de choque tão grande, eu falei assim, mas eu não sabia que eu sabia disso, que eu tinha esse conhecimento. E aí, cada aula, cada tema foi assim, me trazendo uma memória afetiva, e eu descobri que eu tinha um conhecimento que eu não tinha noção que eu tinha esse conhecimento. Porque eu sempre estava nas fazendas com os meus avós, eu sempre estava acompanhando eles. E o pai do meu pai sempre tomava as decisões com a minha avó dos negócios. E quem estava junto? Eu. Eu, criança, eu via todos os negócios. A criança, você não, nem se imagina que você vai levar isso para a vida, né? como é que fica guardado, né? Como é Eu, que. sabe, assim, foi um momento de reflexão mesmo, que eu acho que quanto mais informação boa a gente passa para as crianças, acho que na vida depois, na frente, agradece, viu? E aí eu fiquei encantada, eu falei, gente, eu sei, eu tô entendendo isso, tô acreditando. E bateu aquela, sabe, ai, será que esse mundo é meu? Tô na moda, tô na cidade grande, larguei tudo para trás. E aí chegou no TCC. Falei, o que que eu vou fazer meu TCC? Eu fiquei entre algodão, falei assim, vou pegar alguma coisa que esteja relacionada à moda, apesar de que tudo está relacionado com a moda. Eu fiquei entre o algodão e o couro. E aí eu falei, esse algodão vai ficar tão impessoal, tudo muito longe, eu não tenho muito acesso às coisas. E o couro, eu cresci com o couro, né? Porque a gente tinha vaca na fazenda, meu pai matava a vaca para a gente comer a carne, o couro vinha para mim. Eu fazia minhas roupas de couro, já. Não era nada diferente para mim. Então, assim, o mundo da moda não foi muito nada extraordinário, porque eu já Não. fazia isso com tudo que eu tinha. E aí eu peguei, fui pesquisar. O tema do meu TCC é o mercado de peles exóticas. E eu peguei baseado no jacaré do Pantanal. E assim, foi descoberta atrás de descoberta, e eu fiquei encantada. Então, no momento, a minha marca está passando por uma transformação gigante. Gente para animal. Sei como é que eu vou lidar com isso, porque as pessoas têm uma certa restrição ao couro, principalmente ao couro exótico. E nessa minha pesquisa, eu descobri o tanto que existe uma sustentabilidade por trás de tudo isso, e que muitas das pessoas não têm conhecimento. Vou te dar um exemplo que hoje é uma realidade, que hoje está fácil de buscar essa informação. O pirarucu, no Amazonas, era um peixe que ele estava quase entrando em extinção por causa da pesca predatória. E aí o governo liberou os criadouros.
tanto para a carne quanto para o couro, né? Que o couro do pirarucu é Lindo, extremamente fantástico. maravilhoso. Hoje, com esse trabalho de criador, porque hoje é uma lei obrigatória que cada criador tem que devolver 10% dos animais para a natureza. E eles voltam num tamanho que eles já têm condição de se defender. Então, não há extinção de espécie. Tanto que hoje o pirarucu, ele é uma praga, que ele já saiu do Amazonas, ele já está no Mato Grosso e já está No chegando em Pantanal. Minas. E ele não É, tem predador natural. E ele é enorme. Então, assim, isso para mim é um sinal de que funciona, dá certo, e as pessoas não têm conhecimento disso, de trabalhar a natureza e manter, ter a manutenção dos animais e da natureza. Para que, assim, os ribeirinhos, as pessoas que moram nessas regiões, elas têm o seu sustento. Então, assim, a sustentabilidade no couro, principalmente no couro exótico, é enorme. E eu não tinha esse conhecimento, eu não tinha essa noção. E mesmo de preservação de espécie. Então, assim, no eu tô- momento eu estou pensando como é que eu vou trabalhar isso tudo na olha, minha marca. não, vai trabalhar, vai Sei que eu trabalhar. seja apedrejada. Mas é interessante que eu estou chegando de Cuiabá. Eu fui a uma feira lá, internacional de turismo, eu fui lá. Comi toda uma variedade de peixe, né? A comida é uma variedade de peixe, né? E Pois é, depois nós fomos visitar um museu que tem uns peixes, né? Vivos, cada um mais lindo que o outro, cada um mais maravilhoso. Então, de repente, é um mercado interessante. Se você for fazer roupa de peixe, ou alguma peça de peixe, lá tem um mercado fantástico. Porque as tem, eu melhores, conheço. as mulheres são exóticas. No A gente é vestido, exótico, o mundo é exótico, né? as pessoas gostam, né? Então, É, você está mexendo com um agronegócio que as pessoas, donas de cavalo, de boi e tudo, as mulheres, elas usam um tanto de coisa diferente da cidade. Né? exatamente. Então, assim, Elas a gostam. marca, no momento, está passando por essa Eu transformação, porque lembro mexeu que demais comigo. eu lembro que já fui gerente de um Aras, uma Galaga Machador. E eu tive que fazer leilões e tudo. E no leilão eu punha joalheiras, vendia tudo. Exatamente. Enquanto os homens estão lá vendo o cavalo, etc., as mulheres estão comprando. Exatamente. É, mas Tem é dinheiro, bem isso mesmo. tem E dinheiro elas porque tem têm um muito bom gosto novos. absurdo. Elas têm um É, bom gosto, elas se vestem muito bem. sim, sim, ué, com certeza. Querida, está passando o tempo. Quero que você deixe uma mensagem para as pessoas. Você viu que não foi nenhum bicho de sete cabeças, né? Não Tranquilo, é? sereno. Falei mais do que eu achei que eu estava com medo. Ai, falei mais que. Então, quero que você deixe uma mensagem ou para é, seus colegas da moda, os seus colegas do agro, não sei agora para que você vai mandar notícia, ou para todas, porque gestão é todo mundo faz Está gestão. tudo interligado, né? O algodão vem do agro, É, a gente veste todo faz algodão. gestão, todo faz gestão. Né? Pois é. Então, para a gente Eu terminar, acho eu quero só uma assim, mensagem. olhem para a natureza, porque o belo está lá. E a gente merece ver o belo. Acho que tá tudo tão feio, tá tudo tão desconstruído. Vamos voltar com o belo, gente. O belo é bonito demais. A gente merece ter esse olhar bonito. E assim, a natureza tá tudo lá. Tudo que a gente precisa. As joias, as pedras estão na natureza. A roupa está na natureza. Tudo está na natureza. E queria que as pessoas pensassem com muito carinho sobre o couro, porque o couro, ele não é esse bicho de sete cabeças que tá sendo pintado, sabe? Tá aparecendo aí, não é. O couro, ele é biodegradável à natureza. Se você colocar ele na natureza, a natureza absorve. Agora, o couro ecológico é feito de petróleo.
Não tem nada de ecológico no couro eco. Eu acho, assim, surreal quando eu vejo essas coisas. Então, assim, tem um olhar pro belo. A gente merece o belo. Muito bem. Querida, obrigado, viu? Eu que Bom, agradeço. bom conhecer. Muita gente vai admirar da sua história, né? Que ninguém imagina, nem imagina essa história tão bela. E continue sempre com esse olhar, né? Esse olhar é magnífico. Esse olhar para Pois a é, natureza e pensar o que se pode produzir ali sem afetar ninguém. pois É muito é. bom. Eu sou Tá meio, bom? eu sou meio bicho-papão da moda, né? Porque todo mundo bate contra uma coisa que eu vejo, que eu cresci, que eu estudo, né? E assim, sou sempre meio o bicho-papão da moda aqui. Que nada, que nada. Isso não existe, não. Então, Muito bom abraço para você, obrigada um grande pelo convite. abraço. Muito obrigada pelo convite. Estava nervosa no começo. Você viu que a Mas gente assim passa mesmo. pela, pelo design de interiores, pela moda e olha a natureza, pelas gemas. Tá na natureza, tá na terra, pelo Muito bom. couro, por tudo. É, Olha, então assim, muito eu sou interessante. fascinada com esse mundo. E tá tudo lá, Está lá. disponível Está pra tudo gente. aqui, né? Está tudo aí, só olhar. As pessoas não têm olhar, Exatamente. as pessoas são muito para si. É, Quando a gente olha para o coletivo, a gente começa a mudar. pois é. Grande Pois abraço, é. querido. Obrigada pelo convite. Um abraço. Tchau. Então tivemos aí uma história magnífica, né, gente? A gente pensa que o povo da moda é elitista, né? Elitilista, é elite, muito elite, mas não é não. Tem muita gente interessante, estudiosa e que faz coisas maravilhosas. Até o próximo Papo Mineiro. Forte abraço.